Olá pessoal, vamos continuar os nossos estudos. Estamos trabalhando um pouco a adoração de forma geral, tentando aí trabalhar alguns textos, primeiro dentro do Velho Testamento, depois no Novo Testamento. Nós chegamos então agora para falar um pouco dessa visão geral da adoração no período de Davi e de Salomão. Então nós vamos trabalhar basicamente aí Davi e Salomão. Então o contexto é 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são textos que nós vamos, livros que nós vamos trabalhar alguns textos, né? Uma das coisas mais principais em relação à adoração que aconteceu no período de Davi, no tempo de Davi, foi que a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Então nós temos então antes de Davi, essa adoração acontecendo aí no tabernáculo, né, no período mosaico, através de vários sacrifícios. Agora, então, nós vamos entrar para um período de uma mudança nessa adoração, ou não uma mudança, mas um desenvolvimento, né, já que a ideia é uma coisa meio embrionária, né, que vai lá do Éden até Cristo, né? Até João capítulo 4, como nós vimos. Então, a Arca da Aliança é levada para Jerusalém. A Arca é levada a Jerusalém como essa nova cidade de Deus, né? Levada ao Monte Sião. Nós podemos ler 2 Samuel, capítulo 6, versos de 1 a 11. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Então nós vemos essa arca sendo transportada, ela ia em direção a Jerusalém. Mas o que acontece? O verso 6 continua. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então aconteceu que os bois tropeçaram e a arca ia cair do carro. E o que aconteceu? Uzá vai tentar segurar essa arca. E aí o verso 7 diz que então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui essa tentativa de usar até para aparentemente fazer uma coisa boa, mas nós precisamos nos lembrar que nós adoramos a Deus conforme os preceitos dele, não como nós queremos. E já havia uma determinação desde o período mosaico que ninguém pudesse tocar na arca. A arca ela tinha umas argolas em volta que era exatamente para eles enfiando os paus, né, as varas, carregassem a arca sem tocar nela, porque Deus mesmo disse que quem tocasse na arca morreria, visto que a arca simbolizava a presença de Deus. Então eles não deveriam tocar na arca, essa era a prescrição. Por melhor que fosse, ou mais digno que aparentemente seja, essa bondade de usar em tentar segurar a arca para que ela não caia, ele está rompendo uma prescrição de Deus. E o que acontece é que ele morre na hora.
Isso é interessante, porque muitas vezes a gente acha que a bondade dos seres humanos, né, leva o ser humano ao céu. Fulano é tão bom, né, faz tantas coisas boas, por que que ele vai para o inferno só porque ele não acreditou em Jesus? Exatamente. Porque aquilo que Deus prescreveu, por melhor que sejam as ações de uma pessoa, elas não podem superar a palavra de Deus, elas não suplantam as ordens de Deus, os decretos de Deus. E como Deus diz que ninguém vai até Ele senão por Jesus Cristo, qualquer tentativa humana, seja por obras, seja por outros seres humanos ou santos, de chegar a Deus é considerado abominação, ou como no caso de usar, irreverência. E o que acontece é que o verso 8 diz que Davi ficou desgostoso, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia. Embora Davi tenha ficado desgostoso, ele temeu a Deus. E ele diz: Como virá a minha arca do Senhor? Então ele não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Ou seja, a presença de Deus, ela é uma presença abençoadora, desde que você não vá contra os preceitos de Deus. Então, como nós temos falado, quem prescreve a forma que se deve adorar a Deus? Você vê Caim sendo rejeitado porque ele quer inventar uma forma de adoração. Você vê o povo no deserto querendo adorar um bezerro de ouro, e eles são consumidos, destruídos no período de Moisés. Você vê aqui o próprio Davi experimentando isso aqui, vendo a mão de Deus quando você desobedece esses preceitos de Deus. Então nós vemos claramente aqui Deus tocando a vida de Uzá. O texto continua, os versos 12 diante, dizendo: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. Observa que agora você tem uma mudança de perspectiva, né? Você tem agora esse temor de Davi fazendo com que a cada 6 passos eles executassem um sacrifício, exatamente em função daquilo que ocorreu nos versos anteriores. E aí, o verso 14 diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Observe aqui que nós temos aqui Davi e as pessoas, o povo de Deus reunido. Nós temos ofertas de comunhão, holocaustos sendo oferecidos, nós temos canto, né, música, instrumentos. Nós temos o próprio Deus representado pela Arca da Aliança. Então nós temos alguns componentes chaves aqui que apontam para algo como essa explicação da verdadeira adoração nesse período de Davi. Uma coisa interessante que nós precisamos observar é a expressividade na adoração. Nós muitas vezes nos esquecemos de expressarmos a nossa adoração. Quer levantando as mãos, quer ajoelhando, quer batendo palmas, quer cantando, quer fazendo qualquer coisa. A expressividade na adoração ela é ordenada nas Escrituras. E essa é uma das expressões interessantes que nós temos aí dentro desse texto.
Então nós temos primeiro essa arca sendo levada para Jerusalém e junto com esse levar essa arca nós temos essa expressividade na adoração. Essa expressão do relacionamento do povo da aliança com Deus é expresso por meio de canções, por meio de danças, isso de uma forma natural àquele povo, né? Então, como nós falamos, algumas coisas significativas acontecem aqui sob o governo de Davi, nessas instruções que Deus deu a respeito da adoração a Moisés. A única menção que Deus faz a respeito dos instrumentos naquela época eram trombetas e o chifre de carneiro, né, que deveriam ser tocados. Agora, em Davi, nós temos essa expansão de forma significativa da expressão musical na adoração. Então, no período mosaico, nós temos Miriam e as mulheres de Israel com pandeiros, né, como parte da expressão da adoração, como nós vimos em Êxodo capítulo 15. E agora, aqui em Davi, nós temos essa expansão dramática da expressão musical na adoração. Nós temos a dança, nós temos o canto, nós temos outros instrumentos aparecendo aqui, né? Talvez, e aqui é importante nós lermos 1 Crônicas 23, 1 Crônicas 23, de 3 a 5, para nós percebermos essa expansão musical na adoração. Então, observe. Foram contados com os levitas, de 30 anos para cima, seu número contados um por um foi de 38 mil homens. Desses, havia 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para este mistério. Observe aqui esse texto de 1 Crônicas 23. E depois nós lemos 1 Crônicas 9, 33. 1 Crônicas 9, 33, onde você tem o seguinte: quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Observe aqui que aparentemente o que nós temos aqui é que Davi deu a esses músicos instrumentos e deu a eles lugares no templo para que eles cantassem, tocassem e houvesse uma expressão musical contínua, sem fim, do louvor a Deus no templo, constantemente nesse louvor. Uma dinâmica interessante que nós lemos também dentro desse texto é a questão da quantidade de gente envolvida. Nós temos aqui pelo menos 4 mil envolvidos com essa adoração através de canto, de música, né? Muito significante essa mudança agora na questão da adoração. 1 Crônicas, no capítulo 25, nos versos 6 a 8, nós lemos o seguinte: todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais para o canto da casa do Senhor. Você lê o texto anterior, você vai ver várias citações de vários nomes, né, que estavam aí voltados para essa parte do canto, tendo a lista de 3 líderes de adoração, Asaf, Emã e Jedutum, e os filhos, né? E o verso 6 a 8 fala que eles estavam, então, para o canto da casa do Senhor e com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. E aí você tem Asaf, Jedutum e Emã debaixo dessas ordens. E aí o verso 7 diz, o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. 288. Então você vê essa lista e além desses cantores, dos músicos, muita gente envolvida nessa dinâmica da adoração. É por isso que a gente vê tanto em Davi essa arca sendo trazida para Jerusalém, essa é uma mudança também, né? E agora essa mudança na expansão da adoração. Bom, e aí vamos prosseguir para ver a adoração no período de Salomão,
O que vai ser alterado no período de Salomão? Primeiro, existe aí a construção do templo, que é muito significante. A construção do templo. Essa construção, ela vem e ela se segue com a dedicação do templo. Então, segunda Crônicas, no capítulo de número 3, versos 3 a 5, diz assim: foram essas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. Você sabe que Salomão é que vai edificar o templo, né? O templo de Salomão. Então nós temos essa construção do templo aqui. E do verso 6 e 7, nós temos essa dedicação do templo. Também adornou a sala de pedras preciosas e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes, as portas. E o verso diz que 8 diz que fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados, e etc, etc, etc. E aí fala toda essa dedicação do templo, né? E você tem isso no capítulo 3 a 5, a construção, e você tem mais claramente a dedicação de 2 Crônicas, especificamente do capítulo 6, você vê isso mais claramente, essa do capítulo 6 e 7, essa dedicação do templo. Então, como esse texto de 2 Crônicas 6 e 7 é um texto grande, é importante que você depois faça essa leitura. Mas esse é o aspecto da dedicação do templo. Salomão, ele vai reconhecer que os céus e a terra inteiros, eles não podem conter essa gloriosa presença de Deus. Então, há a perspectiva de que mesmo nesse lugar mais magnífico e grandioso da terra, onde Deus habitaria de acordo com a sua própria instrução, mesmo esse lugar não era nada em comparação com a sua morada eterna e celestial. Era só um símbolo, né? Era só uma sombra dessa morada eterna. Isso não quer dizer que a gente deve diminuir a importância da beleza, da maravilha, da grandeza do Templo de Salomão. Não. Mas isso significa que nós devemos olhar para esse templo numa perspectiva de Cristo, como uma sombra, porque de fato Cristo é o verdadeiro templo, né? Ele é o tabernáculo que andou entre nós. A Escritura diz isso, que o Verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Então, a beleza de Cristo é a beleza desse verdadeiro templo, e que é feito de pedras vivas, né, que somos nós. Quando você lê esse texto, então, você percebe, segundo Crônicas, falando dessa construção, dessa dedicação, e a arca, como você vê aí, ela é trazida para o templo, capítulo 5, segunda Crônicas, capítulo 5, versos 11 e 13, como é um texto pequeno, vamos fazer essa leitura. 2 Crônicas 5, 11 e 13. Diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, o Suezaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, essa arca é trazida para o templo e a glória do Senhor enche aquele lugar, né? Então, nós vemos essa em 2 Crônicas, capítulo 5, falando basicamente sobre isso, especificamente essa expressão de adoração, quando a arca é trazida, não para Jerusalém, mas para o seu lugar apropriado no templo. E nós temos também, como nós vimos, os símbolos,
os símbolos, as harpas e as liras, que eram as cordas, os instrumentos de percussão, e as trombetas e os instrumentos de sopro. Nós temos cantores que fazem parte dos 4.000 músicos ali em tempo integral, né? E teremos pelo menos uns 1.000 cantores ali. Então nós vemos toda essa adoração acontecendo ali de forma diferente agora e mais ainda aprofundada do que no período de Davi. Observe que a oração e a leitura das Escrituras carece dessa mesma regulamentação que os sacrifícios. Quando você olha, por exemplo, para Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, vamos fazer essa leitura. Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24, você lê o seguinte, Hebreus 12, 22 a 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você vê aqui que nós lemos em Hebreus uma descrição daquilo que aconteceu e, de fato, daquilo que hoje acontece quando nós nos unimos, nos reunimos para adorar. Então, você tem a presença ali do povo de Deus, a presença da música, a presença da expressão, como nós falamos. Então, o ponto não é quais instrumentos devem ser usados para adoração, o ponto não é se eu devo dançar ou não, o ponto não é se eu devo cantar hinos ou cantar cânticos, o ponto é fazer em espírito e em verdade, ou seja, em verdade no sentido de que como Deus prescreveu, e assim nós vemos o caso de usar de forma equivocada, querendo tocar na arca, aquilo que Deus não permitia ser feito. Havia uma lei determinando para que isso não acontecesse. E aí você tem então aquilo que é contrário à prescrição. E você tem a adoração que Davi faz, e aí você tem as expressões corporais, você tem a dança, você tem todas essas coisas, cujo ponto não é nenhum outro senão a expressividade do seu coração. Seja cantando, seja louvando, seja. E aí você tem diversas culturas que usam, às vezes, a dança, que usam instrumentos dos mais diversos, mas a ideia é da expressividade completa dessa adoração, ou seja, em espírito e em verdade. Agora nós temos então, no período de Davi, em suma, nós temos essa arca sendo levada para Jerusalém. Salomão vem, vai construir o templo, dedicar esse templo, e ali eles vão cantar como Davi fez, louvar. Você tem músicos ali, levitas ali para cantar, para tocar, trombetas, o povo adorando. Por fim, então, você tem essa gloriosa presença de Deus nesse momento de adoração, que aponta para onde? Como nós lemos, a adoração que nós fazemos em Cristo Jesus, ainda hoje e eternamente na Jerusalém celestial, na presença, quando nós estivermos completamente na presença de Deus. Então, eu quero encerrar essa aula aqui, porque para não entrarmos na segunda parte e não irmos muito longe nessa aula e estourarmos o tempo, que você continue agora então com essa perspectiva da adoração. Então nós já falamos sobre João 4, esse fundamento da adoração, espírito em verdade, esses são os adoradores que o Pai procura. Nós vimos essa adoração pré-mosaica, antes do período de Moisés. Então nós temos desde o Éden até os primeiros pais e como eles adoravam. Então você tem a estrutura dos altares, alguns sacrifícios. Depois você tem a adoração no período de Moisés, que ela começa a ser mais regulamentada. Você tem sacrifícios para determinadas coisas, como nós vimos, cada sacrifício para uma coisa. Você tem agora uma prescrição, como deve ser adorado, o que não fazer. Você tem os 10 mandamentos prescrevendo mais ainda essa estrutura da adoração. E agora nós temos esse povo que sai dessa construção do tabernáculo como um lugar que tinha toda a prescrição de ser feito e onde a arca estava, agora eles vão se mover para o templo.
Então agora temos uma outra estrutura como lugar, não mais o tabernáculo, mas agora será o templo. Esse templo ele então é construído por Salomão, mas a estrutura você vê no período de Davi, quando Davi já leva essa arca para Jerusalém e ali essa arca sendo colocada, depois com o reinado de Salomão, Salomão constrói o templo, dedica esse templo e esse povo continua essa adoração. Agora então você, diferente do período de Moisés, você tinha só Miriam e as mulheres cantando ali, agora você vê Davi dançando, o povo cantando, você vê instrumentos de corda, de sopro e etc. E essa adoração se processando de uma forma muito mais estruturada, ok? Então, no próximo encontro, nós vamos continuar falando agora um pouco sobre a adoração no período de Judá, dos Salmos, dos profetas, antes de nós encerrarmos falando, por fim, da adoração no Novo Testamento e aí o aspecto da igreja. Então, espero vocês no próximo encontro, onde nós continuamos o nosso assunto. Boa semana a todos, até a nossa próxima lição.